Boa noite, então, a todos. Vamos lá, como o irmão Tiago já avisou, os irmãos da viagem missionária devem chegar em torno de 9 horas da noite. Esse vai ser entre 8h30 e 9 horas, mas quando vai chegar em São Paulo, depois de um feriado prolongado, tem aquele trânsito, então pode atrasar. Mas nós vamos orar por eles, deu tudo certo lá. Tá bom, vamos continuar o nosso estudo aqui, estamos só nos posicionando aqui. Quando Deus vai se apresentar lá para Moisés, para falar, tira o meu povo do Egito. Lembra-se, ele encontra com Moisés naquela sarça, que queima e não se consome, e ele fala, Moisés, você vai tirar o meu povo do Egito, eu estou te mandando. Então Moisés pergunta a Deus, vou ler aqui em Êxodo capítulo 3, verso 13 e 14, tá bom? Eu vou ler esse texto aqui, que é o meu começo, nós vamos falar sobre João hoje, mas eu vou continuar aqui. Então disse Moisés a Deus, eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Esse é o que Deus falou. Então, o Evangelho de João nos traz 7 expressões de Jesus que causam indignação aos judeus da época. Porque quando ele usa eu sou, ele está trazendo para si a autoridade divina. E ele faz isso, relatado no Evangelho de João, por 7 vezes. Ele diz, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a 7ª vez que ele fala eu sou, nessa expressão, como eu disse, fazendo-se como Deus, ele está lá em João, capítulo 15, que é o texto que vamos ver hoje. Então, hoje, nós vamos ver a 7ª vez em que João, o evangelista, relata Jesus afirmando, eu sou. No evangelho, então, segundo João, capítulo 15, diz assim a Bíblia, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda a vara que em mim não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Vou ler até aqui e vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado por vivermos num país livre, onde nós podemos pregar o Evangelho e não sermos presos por isso. Te agradecemos por isso e pedimos por aqueles irmãos de outros países que estão sendo presos, ó Pai, por falar do Teu Evangelho. Te peço, Pai, que o Senhor abençoe aqueles irmãos que estão voltando da viagem e outras pessoas que estão viajando por este país. Num final de semana prolongado, pedimos ao Pai que o Senhor os abençoe. Cuida, Senhor, para que nenhum acidente aconteça. Cuide, Pai, para que eles cheguem em paz aqui, Senhor Deus. Te peço pelo estudo desta noite. Nos dê sabedoria, Senhor. Nos dê, Pai, um coração aberto para ouvir a Tua palavra. Aqueles, Pai, que não têm ainda o Senhor Jesus como Salvador, que o Senhor hoje possa abrir-lhes os corações. Aqueles, Pai, que têm o Senhor Jesus,
mas que estão fracos, que o Senhor, hoje, Pai, possas reanimá-los, Senhor Deus, reavivá-los, Senhor Deus, para que eles possam ficar firmes, ó Pai, e dar um testemunho vivo do Teu Evangelho. Te peço, Pai, que o Senhor nos abençoe, orando em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, entrando no contexto. No Evangelho de João, irmãos, a partir do capítulo 13, não precisamos de lá, só para você ver, tá? Eles estão numa sala onde estão tomando a ceia do Senhor. É lá que eles estão fazendo. João já está aqui, João está aqui revelando os últimos passos do Senhor Jesus antes da sua crucificação. Então você vai ver nesses capítulos, Jesus lavando os pés dos discípulos, demonstrando sua humildade. Em João 14, ele vai falar que ele preparou o lugar, onde ele fala que ele é o caminho, a verdade, a vida, e que ele vem buscar a sua igreja para este lugar que ele preparou. Ele havia afirmado também que ele enviaria aos discípulos o Espírito Santo. Ele fala isso, eu vos enviarei o Espírito Santo. E daí, quando chega aqui no final do capítulo 14, no verso 31, ele diz, mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Ele está falando da paz dele. E aí ele diz, levantai-vos, vamos-nos daqui. Então eles saem da sala. E aí, João, irmãos, no capítulo 15, ele já começa, Jesus dizendo, eu sou a videira verdadeira. Nós não sabemos o contexto de como isso aconteceu. Como nós sabemos que Jesus caminhava e ele ia usando os elementos que estavam ao redor para falar sobre a vida espiritual, pode ser que ele tenha encontrado uma parreira lá, uma plantação de uva, pode ser, porque de repente João coloca isso no texto, blum, 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 caiu, eu sou a videira verdadeira. Então pode ser, lembra que ele encontra uma figueira e ele vai pedir um fruto e não tem, ele fala que amaldiçoa a figueira seca. Então ele usa este dia a dia. Então pode ser que ele tenha encontrado uma videira. Mas o mais importante é que quando fala em videira, para nós, olha, aí, ó, então, o meu tio aí, vocês sabem, né, meu tio mora lá no interior, né, ele mora na cidade de Rolândia, ali do Paraná, agora na cidade, mas no passado morou no sítio, como meus pais moraram no sítio, meu avô, meus tios, eram tudo gente do sítio. Então, para eles, quando fala alguma coisa de planta, é diferente do que para nós. Né? Nós não chegamos a exagerar achando que vaca dá leite na caixinha, mas a gente chega perto disso. A gente não tem ideia de como que é aquele negócio, né? Não tem ideia disso. A gente não tem ideia de plantio do tempo. Né? Hoje, você vê, olha, a gente planta as coisas aqui em São Paulo, depois elas morrem, né? Aí meu tio lá trabalhando fazendo de café, eu falo, quanto tempo dura um pé de café? Ele fala, quando a gente saiu do Paraná, os pés já tinham 30 anos. Foi 30 anos. Eu pensei que o negócio, sei lá, dava igual banana, dá, depois você mata, não sabia desse negócio. Para a gente não tem ideia disso. Então, por que eu estou falando isso? Porque depende da pessoa que ouve o discurso, ele interpreta diferente. Quando Jesus fala que ele é a videira, está falando de videira, parreira, plantação de uva. E ele está falando para discípulos judeus, ele está na Judéia aqui, lembra, ele vai ser crucificado ali em Jerusalém, então ele está na Judéia. Quando ele fala de vinha, de videira, para o judeu, já vem a ideia do povo de Israel, porque um dos profetas mais lidos e conhecidos é o profeta Isaías, e em Isaías, olha, deixa marcado aqui no capítulo 5, 15 de João, eu vou ler Isaías 5, não precisa de ir lá se você não puder ou não souber, mas em Isaías capítulo 5, eu vou ler um trecho para você ver quando fala de videira, o que é que vem na mente do judeu da época, e talvez até no judeu de hoje.
Por quê? Na minha Bíblia, por exemplo, aqui no capítulo 5 de Isaías, em cima, que é o que o editor põe, diz, a parábola da vinha e sua aplicação. Então, olha o que fala aqui. Isaías capítulo 5. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha, videira, parreira, plantação de uva. O meu amado tem uma vinha num outeiro ou campo fértil, e cercou-a, e limpando-a das pedras, e plantou-a de excelentes vides, quer dizer, pegou boas parreiras e plantou. Edificou no meio dela uma torre, e construiu nela um lagar, um lugar onde seriam amassar as uvas para fazer o vinho. E esperava que desse uvas boas, porém deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém, ó homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha, que eu não lhe tenha feito? Porque, esperando eu que desse uvas boas, veio a dar uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, vou tirar a planta, para que sirva de pasto. Derrubarei sua parede, para que seja pisada. E a tornarei num deserto. Não será podada nem cavada. Porém, crescerão nela sarças e espinheiros. E às nuvens darei ordem para que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel. E os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercesse juízo, e eis aqui opressão. Esperou que exercesse justiça, e eis aqui clamor. O que Deus está falando? Que naquele povo de Israel escolhido, que era Abraão, lembra, quando Abraão foi escolhido, a Bíblia diz que o Senhor falou para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, era para ser um povo diferente. Um povo, irmãos, e olha, aqui vai um cutucão para todos nós. Um povo que não se contentava em sentar-se no banco do templo. Um povo que deveria proclamar a Deus lá fora. Um povo que não se poderia conformar com injustiça. Um povo que não ficaria fechado, esperando as coisas acontecer, quando há injustiça lá fora. Porque no final desse texto que eu li, o que é que o Senhor diz? Eu esperava desse povo que exercesse justiça, mas esse povo oprimiu os outros. Eu esperava desse povo que a justiça dele satisfizesse as nações, mas eis que eu vejo um clamor do povo por justiça. O que Jesus está falando? Que o cristão, ele tem que ser um agente que muda este mundo. Porque, na verdade, irmãos, o nosso coração será transformado e as nossas atitudes refletirão que estão no nosso coração. Então, pastor, olha, sabe aquela história de que no fundo, ele é uma pessoa boa, irmão, no fundo, deve ser bom mesmo. O problema é que a gente não lida com o fundo, a gente lida com a superfície. Irmãos, qualquer bandido, no fundo, ele é bom. Pergunta para a mãe dele. A mãe do pior bandido do mundo fala, meu filho é bom, é no fundo. Só que ela só que conhece o fundo. Não, irmãos. Não, você tem que mostrar, e você tem que mostrar através de uma vida correta diante de Deus, é isso que ele está falando, eu brinco com os irmãos, né, eu falo, não espera que Jesus venha num domingo, todo mundo vestido de crente, não, ele vai vir num dia de tribulação, onde você será provado para dizer para você se você é crente ou não, porque o que está no seu coração é o que fala a sua boca, e é o que as suas atitudes mostram. Pensa bem, pastor, mas olha, Deus sabe que eu sou um bom cristão. Tá bom. Então, você vai responder a pergunta, é retórica, não é para você responder, é para você pensar. O seu vizinho sabe? O seu amigo sabe? A sua esposa sabe?
o seu marido sabe, porque eu já vi casais aqui, irmão, do passado, que a esposa não sabia que o marido era bom. Mas como que o pastor? Não sabia, irmão, não sabia. Porque a gente falava com ela, dizia, é aquele marido que você vê sentado no banco, não é o marido que eu tenho em casa. Então não pode. É um impostor, não é verdade. E aqui, Jesus está sendo duro com os discípulos. Não pense, irmãos, que Jesus está fazendo uma poesia aqui. Não pense nisso, hein? Porque ele está falando com um povo judeu que sabia que estava errado. Ele sabia. Por isso que ele está falando isso. E aí, o que é que ele diz? Ele fala no capítulo, voltando, vamos lá para o nosso texto, né, que é João, né, capítulo 15, que eu estou aqui. Então ele diz, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. O que significa isso? Deus, não encontrando ninguém bom, e não há um bom nenhum sequer, Deus enviou o seu filho. Jesus iria representar toda a nação. Por quê? Nós estamos estudando Gênesis e os patriarcas na escola dominical, lembra? E já estudamos Gênesis de manhã, e hoje estamos estudando Gênesis ainda às sextas-feiras de manhã. Irmãos, quando Deus fala para Abraão que na descendência dele todos seriam abençoados, o apóstolo Paulo explica, não é as descendências, é a descendência. Está falando de Cristo. Então, Cristo é a nova vinha, é a nova videira. E quem está sendo o agricultor, o lavrador, é o próprio Deus. É assim que ele está falando. E aí ele começa a explicar como é o tratamento dessa vinha. Porque nós, irmãos, nós temos uma ideia, irmãos, muito, assim, a gente se deixa levar, né, pelas coisas emotivas, né, esses dias eu vi lá uma mulher defendendo a vida, não queria matar os animais, então sabe o que ela fez? Ela soltou coelho na natureza, irmãos, o coelho não tem predador aqui, irmãos, o coelho é um bicho que destrói todas as fazendas, irmão. Então não tem esse negócio, não tem lógica isso, mas a gente fica, coitadinho do meu gatinho. Irmãos, o gatinho é o maior predador, mata passarinho, mata inseto, mata tudo. O gato é um predador, irmãos, não tem. Então a gente não pode se iludir com essas coisas. Deus vai falar, olha como é que se trata a vinha. E aí ele vem no verso 2. Toda vara, e vara entenda aqui, ramo, galho, tá bom? Galho de uma parreira, galho de uma planta. Toda vara que em mim, que não dá fruto, ele tira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. O que está acontecendo? Mas como eu falei, né? Meu tio poderia ser melhor falar isso, com certeza. Mas, irmão, quando você tem uma árvore, você planta um monte de coisa. O que acontece? Os ramos que não estão dando frutos, eles estão roubando a seiva, a energia dos que podem dar fruto. Eles estão fazendo sombra para os outros, não deixa o sol entrar. Então, tirar aqueles ramos é bom, tem que tirar. Tira. E os que estão bons? Então, por exemplo, você vai plantar lá, né? Eu tentei plantar até um pé de limão lá em casa e acabou dando umas frutinhas até. Aí chegou alguém lá que entendia e falou, tá vendo esse galho aqui? Eu falei, olha, é verdade, que galho bonito. Ele, não, esse galho tem que tirar. Eu falei, não é possível. Eu falei, mas tá bonito. Ele, tá bonito, mas não tem fruto. Arranca ele. Eu fiquei com dó, porque tinha umas folhas tão bonitas lá. Aí, e olha a argumentação aqui, né? Mas a folha é bonita. E olha a pergunta da pessoa, né? E você já fez limonada de folha? Eu falo, não. Eu falei, então joga fora. Eu falei, é mesmo, tem razão. Você quer folha ou quer fruto? Eu falei, eu quero fruto. Então joga a folha fora. Olha como é duro. Aí eu fiquei pensando em nós, irmãos. E aí, porque Deus está disciplinando aqui. Às vezes, nós podemos ser uma boa parreira de folhas. Mas quem nos plantou, quer uva. Se você é uma folha bonita, vai arrancar. Pum, acabou. E as verruguinhas que tem, que são aqueles galinhos que vão só roubando energia, vai tirando tudo, irmão. Ele tem agora é uma tesoura, mas antes era um
como se fosse um estilete afiado, ia arrancando aqueles galhos e limpando todos os galhos. Para quê? Para que desse fruto, para que parasse de fazer sombra nos outros frutos, nos galhos fortes. Era para isso que funcionava. Então, os galhos, a gente vai crescendo e vai vendo se eles vão dar fruto ou não. Quando não dá fruto, tem que cortar. Jesus falou da famosa parábola do joio e do trigo. Na hora de cortar, tem todo um cuidado, porque o joio é uma planta que se parece com o trigo. Ela pendoa, né? Sabe aquele pendão? Pendão é bandeira, mandar aquela bandeira, só que no final ela não dá trigo. Então, na parábola do joio e do trigo, o que Deus fala? Que no final ele vai separar o joio do trigo. E aí começam as coisas a ficar difíceis para os discípulos que estão ouvindo, judeus que sabem o que Deus está falando. Para nós aqui parece uma poesia, que bonitinho. Para eles não. Eles sabem o que estão ouvindo. Vamos lá para a parábola do joio e do trigo, só para você ter uma ideia. Mateus capítulo 13, só o finalzinho dela, né? Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 13. Quando os empregados, verso 29, tá? Quando os empregados do patrão, que houve uma plantação de trigo e apareceu um monte de joio no meio, que é a erva daninha. E aí os empregados disseram, vamos tirar essas ervas daninhas daqui do meio? E olha o que Jesus diz no verso 29. Ele, porém, lhes disse, não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, até a colheita. E por ocasião da colheita, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Então, irmãos, nós temos só que olhar o seguinte, no final, qual é o fruto? E aí você tem que olhar a sua vida. Eu vou olhar a minha vida. Primeiro, Deus é o seu lavrador. Ele é a pessoa, o agricultor, porque imagina, né, que você é uma planta. Você é uma planta e vem lá o agricultor. Então você está lá, né, na minha novela, lá, né, imaginando, ele vem com aquela tesourinha. Aí você já começa, vai doer. E aí você que é um galho, porque Jesus é a videira, lembra? Você fala assim, agora ele vem vindo. Eu olho para mim, eu sou um galho nessa videira, hein? Eu sou só um galho. E eu falo assim, olha, estourou uma florzinha ali, vai ter fruto, não vão me cortar. Mas se eu olho e não vejo nada, eu começo a me justificar. Mas tem umas folhas bonitas aqui. Não tem um fruto, mas eu vou enfeitar bastante. O problema é que o meu agricultor quer uva. Ele vai passar a tesoura. Acabou. O ideal é ver o fruto. Então você tem que pensar, você é um grande produtor de uvas, ou melhor, você é um galho, um ramo que produz uvas, ou você é um ramo que produz folhas? Folhas, irmãos. Vamos colocar isso na nossa vida atual. Folha, você vê a vida na internet. Todo mundo é lindo, cheio de folha. Todo mundo é bonito, não é? Todo mundo. Irmãos, eu estava lá no aniversário da minha mãe hoje, vamos tirar foto. A hora que eu peguei a máquina, não, deixa eu passar batom. Falei, ainda bem que eu não tenho isso. Falei, não, eu vou tirar sem batom. Que coisa é essa? Outro, não, eu vou tirar o óculos. Não, eu vou arrumar o cabelo. Por quê? Porque a foto é editada, a foto é folha. Irmãos, aquele pessoal sorrindo na internet é folha. A gente vê lá, olha, um bom exemplo a gente vê das folhas e dos frutos, independentemente de quem é, tá? Eu só ouço as notícias. Está lá o influencer passeando de carro novo, você fala, mas que fruto bom, é folha, depois prende que estava lavando dinheiro. O fruto era crime, a folha era o carro bonito. Como é que é a nossa vida? A gente fala deles, mas e nós?
Estamos produzindo folha ou fruto? Pastor, que fruto que Deus espera de mim? Muito simples, nós já sabemos. É uma mexerica com 9 gomos, que nós já conhecemos, o pastor Neil falou dela semana passada, mas eu não fico exigindo, porque eu não decoro, eu vou ler, Gálatas 5:22, eu vou ler. Vai lá que eu esqueço e passo vergonha, então, para não passar vergonha, eu já vou ler. Gálatas 5:22, qual é o nosso fruto? O que diz aqui? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Ou domínio próprio, como o pastor Neil explicou. Eu pergunto, você é uma pessoa de fé? Você é uma pessoa bondosa? E não vem com essa desculpa, bom somente Deus. Não é isso, você sabe que não é isso, irmão. Você sabe que não é isso. É como quando você fala e você diz, não, meu irmão, não olha para mim, olha para Cristo. Não, olha para mim sim, porque eu tenho que ser o imitador de Cristo. E se você, porque Paulo fala isso, não é o apóstolo Paulo? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então não vem com essa de que, Gilson, me perdoa, não olha para mim não, eu sou pecador, olha para Cristo. Gilson fala, não pastor, eu tenho que olhar para você. Porque a Bíblia diz que nós temos que refletir a imagem de Cristo. Que é isso? Que história é essa de jogar a culpa lá para Cristo? Não vem com isso não. Você que tem que ser. E aí é o vizinho que eu pergunto. De vez em quando você fala alto, o que o seu vizinho escuta? O que ele escuta? Ele escuta amor? Hã? Vamos lá, né? Eu vou brincar com as mães, ó. Brincando, hein? Brincando. Que grito que ele escuta lá do lado? Filho, eu te amo. Filho, eu vou te matar se eu te pegar. O que você escuta? Não é? Minha querida, eu te amo. Minha querida, esse almoço não está pronto, que porcaria, vou jogar essa panela fora. O que o seu vizinho escuta? Irmãos, é esse que é o fruto. O fruto, quando você passa assim, olha, numa plantação de qualquer coisa, não adianta você ver aquela folhagem bonita. Você tem que ver o fruto. Olha, vai lá no café, pode ser para... Olha, pensa num leigo, né? Eu vou brincar sempre com o meu tio aqui, porque eu sei que ele lidou com café. Então, para mim que não entendo nada, eu vejo aquele pé lindo, verde lá, eu acho tudo bonito. O meu tio fala, cadê os carocinhos vermelhos? Que é aquilo que é bonito. É os carocinhos do café, meu filho. Isso daqui eu não estou plantando café para fazer chá. Eu quero fazer infusão, tem que ter o grão de café. É aquele que é o fruto. Então, é isso que ele está falando. Então, o fruto nosso é esse. Só que para dar aquele fruto, como que Jesus falou aqui no verso 2, ele tem que limpar e ele tem que provar. Então, volta na minha imagem, aqui na minha brincadeira, aqui, Deus ser uma parreira, um galho da parreira, e vem o agricultor lá com a tesourinha de poda. E aí eu vou ficar tremendo, é verdade. Mas sabe o que vai acontecer? Depois que ele podar, e eu realmente sou um galho, um ramo que vai dar fruto, vai doer na hora que ele me cortar alguma coisa, mas vai ser para melhor. É como fazer uma cirurgia. A gente não quer fazer cirurgia, mas depois que faz, é porque é para melhor, senão não faz. É desse jeito, olha, Tiago, o escritor sagrado, fala isso. Fica em João que eu vou voltar para João, hein? Tiago capítulo 1, eu vou ler para você aqui, olha, o que ele fala no verso 2. Tiago capítulo 1, verso 2. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações. E eu aqui no texto, eu estou vendo, a minha tentação está vindo o agricultor com a tesoura. E Tiago está dizendo, seja alegre. Como é que eu vou ser alegre? Eu vou estar com uma tesoura na mão. Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. O que o agricultor está buscando é um fruto mais perfeito. É só isso. Pastor, você é perfeito? Não. Depende. Vou mudar.
Sabe qual é a perfeição do ser humano? É querer ser melhor todo dia. Porque nós não temos que ir crescendo, ficar até a aparência de Cristo, não é esse que é o nosso alvo? Então, nós estamos buscando a perfeição. Pastor, eu nunca vou chegar a ser perfeito, mas eu nunca posso desistir de tentar. Olha, eu sou marido perfeito? Não. E olha, até que é bom que não sou marido perfeito, hein? Faz 45 anos que eu estou tentando fazer. Se eu tivesse conseguido, eu tinha largado a Mariana. Naquela casa com o marido perfeito. Então, eu tenho que melhorar sempre. É assim. Nós temos que buscar um fruto melhor a cada dia. E você tem que procurar esse fruto a cada dia. Não se conforme em ser aí, vou brincar com os nomes, hein? Depois não fica brigando comigo aí com as coisas que eu falo, hein? Eu vou olhar para vocês assim, olha, tem o crente que é fruto e tem o crente que já é uma geleia. Ele já está sentadinho aí, é o crente geleia. Está em conserva aí na geleia, mas não faz mais nada. Não, irmãos, não. Nós somos frutos, nós estamos lá na parreira. O Senhor Jesus vem para nos limpar, para fazer com que sejamos melhores. É um processo doloroso, mas é um processo que nos anima. É por isso que nós estamos aqui, irmãos. Olha, eu vi aqui, eu tive que procurar, né, porque eu falei, eu não sei. Por que poda? Então eu vi aqui um estudo, olha, deve ter muito mais coisa, né, mas a poda estimula o crescimento de ramos novos e mais produtivos. A poda, quando você remove os galhos doentes, né, com pragas, você previne a propagação desses fungos, dessas doenças pela planta. É desse jeito que funciona. A gente tem que erradicar isso. Quando você poda, como eu já disse aqui, você abre espaço para o sol entrar em lugares que precisavam de sol para crescer o fruto. Às vezes tem aquele fruto que está lá debaixo da árvore, cheio de sombra, ele não consegue crescer. Ele até é um fruto, mas não consegue crescer. Então tem que tirar. Mantenha a árvore do seu porte e tamanho que você quer. Tanto que tem as técnicas de poda, né, que a árvore fique baixinha, poda em cima, poda dos lados, tem até aquele bonsai, aquela florzinha que eles podam, aquela é uma planta. E é o jeito de podar que faz ele ficar pequenininho, mas dá fruto, hein? O bonsai dá fruto. Tem bonsai de laranja, de um monte de coisa pequenininha lá que dá fruto. E ele estimula os galhos a produzirem mais brotos, porque tem mais vitamina correndo dentro deles, na seiva. Então, pense bem, é isso que precisa. Agora, imagine que eu lá, na minha historinha aqui, na minha novela aqui, ele veio e ele cortou os galhos ruins. E eu não fui cuidado. Então, eu já estou feliz da vida. E aí, voltamos para o texto de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. E aí, o que ele diz? Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Peraí, aí Jesus fala para o discípulo que ele já está limpo. Como saber se eu estou limpo ou se eu não estou limpo? A primeira poda passou, cortou os galhos que não serviam. E depois, eu sou um galho, um ramo que tem um fruto, ou mais frutos em mim, mas eu ainda posso fazer com que esses frutos sejam melhores. Então, Deus diz que Ele vai tirar aqueles, eu não sei se é galho, ou aqueles pedacinhos de ramo que está dentro do ramo, né? Tem o ramo e depois vai nascendo aqueles galinhos pequenininhos, e Ele vai tirando aquilo, vai limpando. E como é que Ele limpa? E aí temos que aplicar a palavra de Deus. Olha o que Jesus fala, eu vou repetir a leitura aqui. Vós, discípulos, já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. O que acontece? Irmãos, o mundo tem o seu padrão. Nós temos o nosso padrão. A gente já falou aqui, qualquer hora vão prender a gente. Porque assim, irmãos, a gente respeita o pessoal que quer casar, homem com homem, mulher com mulher pode, mas o que a Bíblia diz? Que não. Acabou. Não diz não. Pastor, sendo preconceituoso. Não, não é isso não. A Bíblia diz que você casou, não pode se divorciar.
pela lei do Brasil, eu posso me divorciar? Tem multa para divorciar? Só que o que a Bíblia diz? Não, acabou. Não, está resolvido o problema. Resolvido o problema. A Bíblia diz que eu tenho que amar a minha esposa. E daí vem a pessoa e diz, pastor, acabou o amor. A ideia fala assim, problema seu, Deus mandou amar, problema seu. Se vira, meu filho. Se vira, faz igual a viúva lá de Ezeu, vai pega um monte de pote aí, pede para Deus encher de azeite. É assim que funciona. Porque amor é uma obediência. É assim que vai funcionar. Nós temos que tomar cuidado com essa nossa ilusão. Então vamos lá. O que a Bíblia diz? Pastor, está vendo, mas meu casamento é difícil. Eu e a minha esposa, ou eu e meu marido, não podemos dar frutos. É fácil, irmãos. Pega a tesoura. Tem uma tesoura, tem umas gavetas, assim. Quando você vai lá no lugar dos agricultores, eles têm vários instrumentos para várias coisas. Tem uma colheitadeira, tem, sei lá, um que joga os corretivos agrícolas, enfim, tem uma série de instrumentos, tem enxada, tem foice, sei lá, tem um monte de coisa lá. Então você abre aquela gaveta, ela tem uma gavetinha lá, que está escrito assim, olha, instrumentos para podar casamento. Aí você tem ela perto de você aí, é facinho de achar. Está lá em Efésios capítulo 5, vamos abrir lá. Aí você vai lá em Efésios capítulo 5, tem lá, pastor, mas eu estou muito ruim com a minha esposa. É fácil, 5:25. Vós, maridos, amai vossas mulheres. Aí você fala, não, mas está difícil a minha mulher, hein? O que é amor para você? Amor para Deus é o que Cristo fez com a sua igreja. Como também Cristo amou sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. É isso, irmão. O amor não é ficar trocando beijinho, não. O amor é estou disposto a dar a vida por ela. Assim como Cristo amou sua igreja. Você acha que Cristo vai olhar para nós? Olha, pensa bem, irmão. Olha para você. Você é a igreja de Cristo, eu também. Então, nós estamos aqui. Irmãos, a gente não fica feio de vez em quando, irmãos? Claro que fica, irmãos. De vez em quando, irmãos, a igreja fica feia. Às vezes a gente fala, Senhor, eu estou uma noiva muito feia. E Cristo abandona a gente? Não. De vez em quando, a gente tem pecado que tem que resolver. E Cristo abandona a gente? Não. De vez em quando, a igreja falha com você, como falha com Cristo. E Cristo abandona a igreja? Não. Está resolvido, irmãos, é assim que funciona. Pastor, eu não consigo. Se é cristão, vai conseguir. Eu vou te dizer, daqui a pouco nós vamos chegar lá. E como que você faz mais? Irmãos, nós temos aqui em nossa igreja Batista de Vila São José, você que está assistindo aí pela internet, o nosso plano de leitura anual. O nosso alvo é que todos os membros leiam a Bíblia uma vez por ano. Esse é o alvo. Eu não sei se todos estão aqui, eu não vou pedir para levantar as mãos, tá? Mas eu queria te dizer o seguinte, quanto menos você lê a Bíblia, mais longe você fica da vontade de Deus. Porque nós temos um padrão, uma bitola, é a Bíblia. A gente lê porque nós cremos que ela é a palavra de Deus, e o que está aqui é a vontade de Deus para a nossa vida. Não é isso que a gente crê? Então, irmãos, é desse jeito, é só desse jeito. Quando nós vamos fazer alguma coisa, os irmãos que mexem com máquinas aí, olha, tem irmãos aí, Henrique, aí que vem material até importado. Tem umas que tem que ler o manual, senão não sabe o que fazer. Fala, mas pastor, tem coisa que é óbvia. Não é. Tem um irmão aqui, ele sabe quem eu estou falando dele. Ele trabalhava no suporte. Vocês é da internet, né? Aí você ligou uma pessoa para ele, eu vou contar porque ele me contou, hein? Mas eu não vou dizer quem é, não. Aí ele disse assim, a pessoa ligou e falou, eu comprei esse computador aí, não funciona, falou um monte de coisa, brigou. Ele, vamos começar do princípio. Ele está na sua mão? Tá. Está ligado na tomada? Claro que está. Eu liguei e não funcionou. Aí ele falou assim, tem um botãozinho aí vermelho, escrito ON, O-N. Ele tem, aperta ele. Quando apertou, está funcionando. ON era ligar, mas o homem não tinha ligado. Mas, irmão, fazer o quê? O que é óbvio para alguns, para outros não é tão óbvio. Por isso que nós, como pecadores que somos, temos que ler a Bíblia, porque as coisas parecem que são óbvias para nós,
Mas nós não sabemos, é só isso. A gente não sabe, alguém tem que explicar para nós. Então a Bíblia, ela nos faz isso. Você quando lê, não dá aquele estalo, nunca tinha pensado nisso. Não acontece com você? Todo ano acontece comigo. Você fala, eu li isso daqui, nunca percebi. Porque a gente está lendo o manual. E o manual, ele é feito, irmãos, para nos podar, para a gente agir exatamente como Deus quer. Olha o que diz lá, mesmo em João, né? Mas eu vou em João, depois eu volto. João, você está em João, é fácil. João 17. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade, pronto. Provérbios, irmãos, famoso, né? Como purificará o jovem o seu caminho? Purificando, andando conforme, observando conforme a palavra de Deus. Irmãos, escondi a tua palavra no meu coração, para quê? Para não pecar contra ti. Então, irmãos, cada vez que a gente deixa de ler a Bíblia, nós estamos abandonando aquelas coisas que parecem que são óbvias, mas não são. Então você tem que fazer isso. É isso que Jesus está dizendo aqui, voltando para João, capítulo 15, verso 3. Vós já estáis limpos. A palavra de Deus, ela tem que nos purificar. Ela tem. Vocês sabem, né? Olha, você que está assistindo aí na internet, nós somos uma igreja batista. Então, o pastor não manda em nada aqui. Você viu nos avisos aqui que nós vamos ter um culto de negócios aqui. Por quê? Porque no culto de negócios, nós temos um culto que é aberto para todo mundo, e daí todo mundo presta conta aqui. Então, por exemplo, na igreja batista, a gente não decide nada, quem decide é a igreja. E o que está acima da igreja? Se toda a igreja falar, eu quero isso, mas uma pessoa levanta e diz, mas a Bíblia diz isso, quem vence é a Bíblia. Sempre foi aqui assim, vai fazer 60 anos, e é desse jeito. Sempre a Bíblia tem que ter razão, porque nós, na nossa declaração de fé, diz que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós cremos que ela foi inspirada por Deus e que ela é a palavra de Deus. Então, como é que você se purifica? Não pela minha opinião. Pastor, o que você acha? Irmãos, eu não acho. O que eu acho não vai te resolver. Você tem que ir na Bíblia. O que a Bíblia diz? É melhor. Quando você perguntar para mim o que eu acho, é melhor você falar assim, o que a Bíblia diz? É melhor, irmão. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que é para agir desse jeito. Pronto. A Bíblia diz que é para eu amar o meu inimigo. É difícil, irmão. Desculpa, fazer o quê? É a vida. Uma vez eu preguei sobre o amor dos inimigos aqui, vocês lembram? Faz muitos anos já. Imagina uma pessoa que não gosta de gato. Ele passa e vê um gato lá que foi atropelado, machucado. Ele fala, no passado eu queria matar esse gato de uma vez, já que ele está sofrendo. Mas olha, eu amo esse gato, eu vou deixar esse gato, alguém vai ajudar e eu vou embora. Esse é um amor, parece até bonito, mas não é verdade. Você vai ter que parar, pegar o gato, levar em algum lugar, num hospital, pagar para curar o gato. Pastor, mas eu tenho que fazer isso? Tem que fazer isso, é assim que o samaritano agiu, lembra? Ele não gostava do judeu, mas ele teve que fazer isso. Irmãos, amar inimigo é ir além desse amor. Eu amo meu vizinho, ele fica lá e eu aqui, não, irmão, eu amo meu vizinho, eu vou lá cuidar ainda de varrer o quintal dele, se eu puder, a calçada dele. É que agora mora em apartamento, vocês não varrem mais calçada, podar o amor da gente, não pode. Mas olha, se você mora em apartamento, pelo menos poda o barulho do capim, que você seja um vizinho que não faça barulho. Não é tão bom, olha, pensa amigo, você que mora no apartamento aí, esse vizinho é uma bênção, por que não faz barulho? Não é isso que o vizinho quer? Dá esse fruto para ele, para de fazer barulho. Irmãos, demonstrar amor é isso, é demonstrar amor. E é aí que Deus está falando para a gente agir desse jeito, isso está no manual aqui, irmãos. Tudo que eu estou falando não é novidade não, viu? Aqui não vai dizer sobre apartamento, mas vai falar das coisas que nós temos que fazer para demonstrar o amor e ficar limpo. Mas tudo isso, você pode falar, mas eu não consigo, eu sei. E vou te falar uma coisa, eu também não consigo. Como vocês sabem, né? Minha mãe fez 90 anos, reunimos algumas famílias, não sei como é que são vocês, mas quando a família se reúne, a gente consegue, rindo, contar o podre de todo mundo. Aí a gente começa a contar imagina, fazendo 90 anos. Aí começa a lembrar coisa de um século atrás.
Falei, olha, depois dos 100 anos já vem algarismo romano, hein? Século I, século II, porque até 99 é número, né, cardinal, né? 1, 2, 3, acho que depois de 100 é século I mais um ano, deve ser, sei lá, 100 anos já. Então começa a surgir aquela coisa, e você fala assim, que família, um mais enrolado que o outro. É um pior que o outro, é assim na família de vocês, né? Você, Justo, tem uma família pequenininha, né? 11 filhos, já pensou 11 irmãos, sei lá, 10 irmãos, 8 irmãos. Já imaginou quando reúne essa turma, irmãos? Deve sair o que a gente não quer ouvir, não aparece lá, não. Deixa só os Tavares aparecer lá. Né? Aí vai casa com os Cruz, o outro lá pior, ainda duas famílias grandes. Aí deve ser uma lindeza sair isso daí. Mas família é assim. E aí você fala, bom, como que eu mudo se eu sou dessa família? E aí vem o segredo. Volta para João, capítulo 15. No verso 4, Jesus disse, estai em mim e eu em vós. Como a vara ou o ramo de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então nós só podemos ter frutos se estivermos ligados a Cristo. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Quem produz o fruto é o caule. É ele que manda a seiva para nós. E aí nós produzimos frutos. É assim que ele está. Nós estamos ditados o quê? Conectados a essa videira. Se você tira o galho e joga no chão, ele vai secando. Se ele estiver assim num cimento, né, ele vai secando, ele vai acabando, ele vai morrendo. Ele tem que ser religado lá, enxertado de novo, para que ele possa dar frutos. Então, o segredo para você conseguir as coisas de Deus, claro, né? É você estar conectado a Cristo. Essa é a ideia. E onde, pastor, que eu vou estar conectado a Cristo? Eu venho na igreja para estar conectado a Cristo. Hein? Que bom, hein? Mas no seu casamento você tem que estar conectado a Cristo. Mas no seu trabalho você tem que estar conectado a Cristo. Mas na sua vida social você tem que estar conectado a Cristo. E aí você fala, e como fazer isso? Irmãos, é sempre pela palavra. E sempre agir como Cristo agiria. É desse jeito. Vocês, de vez em quando que a gente está aqui, os irmãos têm que trocar o microfone, né? Para de falar alguma coisa, porque a gente usa aqui, mas nós somos só galho. É eles lá que tem a fonte, viu? Eles lá que são o caule da coisa. Se eles desligam lá, a gente para aqui. É assim que funciona aí, ó. Eles que desligam lá atrás para a gente. Então, da mesma forma, às vezes você escuta um ruído, é que fala, olha, tem um mau contato, ou uma má conexão. Sabe que o fio, e aqui tem um sinal qualquer aí, mas este sinal, ele na verdade não sabe se a conexão é boa ou não. Quem sabe somos nós que estamos ouvindo. Então começa. Você fala, bom, alguma coisa está errada. É porque a conexão está falha. Então eu te pergunto, e falei hoje de manhã, hein? Nós estamos ouvindo aí, eu falei da dona Aurora, né, que a semana passada estava com a gente, numa festa de casamento, e hoje teve um AVC, está na UTI, situação gravíssima. Então, é assim que é a vida. Aí eu falei, temos que estar preparados para duas coisas. Primeiro, cuidar da nossa vida, aqui, para ter saúde. E segundo, independentemente do seu cuidado, estar preparado para encontrar com Cristo. Não tem jeito, irmão. Olha, pastor, eu pratico esporte. Se fosse garantia, o esportista não morria fazendo esporte. Já vi gente que morre na academia, morre correndo, morre do mesmo jeito. Campo de futebol. Por que ele morre? Porque, irmãos, a vida é um sopro. Então nós temos que pensar, pastor, mas está vendo? Cada um pode morrer. O que eu vou fazer? O que você vai fazer é prepara para o julgamento, porque nós vamos ver que vai ter julgamento. A gente sofre aqui neste mundo as coisas que a gente faz. Mas haverá um dia que todo joelho se dobrará diante de Cristo e vai prestar conta diante dele. Aqui a gente sabe. No céu, só Deus e você que sabe. Então, a minha pergunta é,
Como é que está a sua conexão com Cristo? Pega de novo Gálatas capítulo 5, verso 22, dá uma olhada. Não, você, como eu falei, você é bondoso? Você tem domínio próprio? Você é paciente? Irmão, é assim que nós temos que saber. Eu realmente dou um testemunho de Cristo. Quando eu falo, olha, estamos aqui, tio, vou brincar com você hoje. O meu tio está aqui. A gente se vê pouco, mas a gente conversa lá no Paraná e tal. Ele tem que saber, se eu sair daqui hoje, talvez ele não fale para você, mas imagine ele falando para mim, você é um hipócrita, hein, porque você fala tudo isso e você não faz. Eu não vejo você sendo crente, quando a gente fala lá, no grupo. Quando você vai lá me visitar no Paraná, que é longe, eu não vejo você sendo crente. A pessoa, se ele fala uma coisa dessa para mim, a culpa é dele? A culpa é minha. Eu é que tenho, porque eu tenho que mostrar a vida de Cristo na minha vida. Isso é conexão. Quando eu pego uma uva, um cacho de uva bonito, formoso, doce, o galho não leva aplauso. Quem leva aplauso é a planta. Ninguém fala, esse galho, não é lá, é a planta. Ou é o agricultor que cuidou bem da planta. Então, eu queria que você, meu irmão, minha irmã, pensasse nisso. O pastor Nil tem falado das nossas conexões, né? Quando ele diz, olha, o crente tem que orar, ler a Bíblia, vir no culto público, tomar ceia, são só modos de conexão. Esses, eu não vou tirar aqui porque eu vou atrapalhar, mas você pode notar que geralmente os conectores têm alguns parafusinhos lá, ou alguns pinos, que você tem que encaixar certinho lá para dar certo. São as conexões que a gente tem que ter. Então você tem que olhar se as suas conexões estão boas. Pega nessa simples que o pastor Neil falou. Você ora todos os dias? A conexão está boa. Você lê a Bíblia todos os dias? A conexão está boa. Você vem ao culto em todas as vezes que é possível você vir? A conexão está boa. Você toma ceia? A conexão está boa. Os seus vizinhos sabem que você é cristão? A conexão está boa. É só isso, irmãos. Só isso que precisa. Se você não faz isso, não testa as conexões, você vai sofrer. De vez em quando, lá no fundo, aquele pessoal que está lá, eles ficam tudo escondidinho lá, viu? Tem 2 lá escondidos lá atrás, vocês não veem. Eles só têm um problema, estão de frente para mim. Quando termina, a gente já vai lá, eu e o Neil, eles sabem disso. Pessoal, o que aconteceu hoje? Esses dias fui lá, pastor, foi a pilha. Eu falei, a pilha eu não acredito. Compra uma caixa de pilha. Eu esqueci de testar. Não pode esquecer de testar. Adianta. Pastor, eu tenho pilha. Que bom, você testou ou não? Mas não funciona. Olha o Alexandre rindo aqui atrás da câmera para vocês verem aqui. Sabe que a gente vai lá dar um puxão. Ele fala, rapaz, que é isso? Não pode deixar. E aí, irmãos, eu brinco com vocês, não são de jeito nenhum, é raro isso acontecer, graças a Deus, mas pensa no cristão. O cristão não testa as conexões dele, não é possível. Pensa assim, se hoje, e olha, irmão, pode acontecer com qualquer idade, hein? Se hoje Deus me levar ou te levar, como é que você vai estar lá? Você tem que pensar, irmão. Jesus falou que nós tínhamos que estar lá para dar fruto, porque daí, voltando, aí ele vai um pouco aqui, né, para o verso 5, aí Jesus volta à expressão, eu sou a videira, vós as varas, os ramos, ele é bem claro nisso, sou eu que dou vida para vocês, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E aí ele diz, porque sem mim nada podeis fazer. É aquela história, pastor, eu já tentei e nunca consegui. Então, tenta com Deus. O problema, irmãos, é que a gente está igual naquela pessoa lá, né? Olha, eu estou do mesmo jeito que tem o que apertou o on lá,
Tem aquela pergunta lá, fala, não funciona isso daqui. Você ligou na tomada? Se não ligou, não funciona. Tem que ligar. Por quê, irmãos? Porque essa lâmpada aqui, por exemplo, ela tem luz, aqui essas lâmpadas, isso daqui tem luz, porque tem alguma tomada de eletricidade que está conectada. Que se desconectar, acabou. Acabou. Olha aí, ó, quando você acende a luz, apaga a luz, o que é que você usa? Como é que chama aquele negocinho? Faz? Interruptor. Já notou a palavra? Interruptor. Ele interrompe a energia que está passando. Às vezes o que ele faz? Tem energia lá. Aí quando você aperta, ele interrompe. É desse jeito. Nós, às vezes, ficamos sempre com um interruptor. E o interruptor que atrapalha a nossa vida chama-se pecado. Cada vez que a gente tem pecado, o interruptor aperta e a gente quebra um pouco da nossa conexão. Então nós temos que voltar a buscar conexão com Deus. E a gente busca desse jeito, através da palavra. É dessa forma que acontece. E aí eu pergunto para você, conexão está firme? Se não está, você está tentando melhorar? E se você não tem Cristo? Olha, porque o segredo é Cristo. Porque ele falou, como nós já vimos aqui, temos estudado isso, uma das coisas que ele falou é, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se não tiver Cristo, não resolve nada. Não adianta outra conexão. Tem os irmãos aqui que não são exatamente eletricistas, mas sabem da parte eletrônica. Nós, às vezes, fazemos aquela adaptação técnica corretiva, que nós chamamos vulgarmente de gambiarra. A gente dá uma apertadinha lá, ele funciona um pouco, mas cheio de falhas, conexão não é boa, não vai durar muito. E aí é o que a gente tenta fazer. Não, meu irmão, não, é para ter conexão boa. E a conexão boa é só com Cristo. Não tente outra coisa. Porque ele falou bem claro, ele é o único caminho. E aqui ele fala que sem ele, nada podemos fazer. Nada. Porque vamos lembrar que antes estávamos mortos em ofensas e pecados. E Cristo nos resgatou. Eu vejo, irmãos, não só minha família, como pessoas, eu vejo o palavreado, eu vejo a maldade, todos nós temos maldade. O que é que nos transforma? Cristo. Cristo nos transforma. Nós temos que pensar nisso. O Senhor Jesus nos transforma. A sociedade parece que vai de mal a pior. Claro, por quê? Porque estão saindo dos caminhos de Cristo. E toda vez que o homem sai dos caminhos de Cristo, ele sofre. É sofrimento. Foi assim desde Adão. Sai dos caminhos de Cristo, sofre. Vamos lá, terminando, do verso 6. Se alguém não estiver em mim, e aí vem o problema. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem, e lançam no fogo, e ardem. Irmãos, no tempo dos profetas Ezequiel, Isaías, o povo estava ou no cativeiro ou indo para o cativeiro por causa da desobediência. E Deus avisou. Eu vou ler lá em Ezequiel capítulo 15. Deixa eu ir lá para Ezequiel, capítulo 15, verso 6. Ah, irmão, obrigado. Ezequiel 15, 6. Portanto, assim diz o Senhor Deus, como a árvore da videira entre as árvores do bosque, que tenho entregue ao fogo para que seja consumido, assim entregarei os habitantes de Jerusalém. Está vendo, irmãos? O judeu que estava ouvindo, lembra do começo da mensagem? Ele sabia que estava falando dele. Porque Deus usou esta figura de videira, de planta de uva, de parreira, ele divide. Ele usou isso no profeta Isaías, ele usou isso no profeta Ezequiel, ele usa até em Jeremias. Eles sabiam que estava falando do povo de Israel. Mas daí vem o Senhor Jesus e diz, tudo era para se cumprir em mim. É por isso que nós cremos no Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo. Deus não é uma força
cósmica, todos os caminhos não levam a Deus, porque Jesus falou que Ele é o único caminho, não adianta. Você pode se iludir, é bonito, todos os caminhos, é bonito, só que não é verdade, é a maquiagem, é a vida editada, não é assim. Jesus foi bem claro, só tem um caminho, e aqueles que não trilharem este caminho, o que Ele disse? Que será lançado no fogo, porque assim como existe céu, existe o inferno. Não se preocupem. Uma vez um homem falou para um pastor, não foi para mim, foi para outro, tá? Eu não acredito em céu. Ele disse, não precisa acreditar, você não vai para lá? E ele falou, mas eu também não acredito no inferno. Ele disse, não tem problema, um dia você vai sentir que ele existe. Não duvide, existe céu, existe inferno. Tem sofrimento nessa terra, mas tem um julgamento, é o que Jesus falou. Só que se você já tem Cristo, um dia você declarou Jesus como o seu único, suficiente Salvador, fique tranquilo. Porque vamos terminar lá em João, se você está em João agora pode ir no capítulo 6. João, capítulo 6, você pode ficar tranquilo se você é verdadeiramente um crente. Você tem como corrigir. Nem que você se sinta um galho sem fruto, Deus pode te dar fruto. Peça para Ele. Eu não vou continuar o texto para não ficar muito longo, talvez eu... Não vou prometer de continuar. Mas depois ele vai falar do que a gente pedir, a gente consegue lá em João 15, eu não vou chegar lá, vou terminar por aqui. Mas volte, se você já tem Cristo. João capítulo 6, no verso 37, Jesus disse, todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Irmãos, tem saída, anime-se, tem saída. Ah, mas eu sou o pior dos pecadores. Paulo falou que ele já era o pior, não adianta pegar o lugar dele. E ele falou que ele amava a vida de Cristo. E quando ele morreu, ou antes de morrer, ele disse que a coroa da justiça estava reservada para ele. Porque Deus não abandona, irmãos. Conecte-se. Põe a sua conexão em Cristo. Conecte com Cristo. Tenha conexão com Cristo. E você terá toda a vida. Mude as suas coisas para que você mostre Cristo. Porque você tem que dar frutos na sua vida. Leia a palavra de Deus para saber dos frutos. Pratique a palavra de Deus para mostrar os frutos. E um dia, o Senhor Deus, que fale para mim e para você, se a gente morrer hoje, que Ele possa dizer, servo bom e fiel, entre para o gozo do Senhor. Que isso seja uma verdade na sua vida. Nós vamos orar. Pensar um pouco na nossa vida, eu vou pensar na minha. Pense nos frutos que você tem dado, pensa aí. Primeira pergunta é, você tem Cristo, de verdade? Não você, eu acredito, acreditar, todo mundo acredita. Você tem Cristo no seu coração? Você um dia declarou com a sua boca, porque a Bíblia diz que você tem que crer no seu coração e declarar com a sua boca. Você fez isso? Que bom. Se você não fez, hoje é um dia bom para fazer. E se você já é um cristão, mas está vendo que sua vida não caminha do jeito que Cristo falou para caminhar, volte-se para Ele e se arrependa. Se arrependa, peça para Ele mudar a sua vida. Pense nela. Senhor Deus, nós estamos aqui agradecidos porque um dia o Senhor tocou os nossos corações e nós pudemos ter vida em Teu Filho Jesus. Um dia o Senhor olhou para nós e quis nos fazer ramos, varas, galhos nessa videira. E o Senhor, através de nós, quer produzir frutos. Eu te peço, por nós, que um dia nos declaramos cristãos e que não estamos dando tanto fruto, que o Senhor nos abençoe para que nós possamos dar esses frutos. Pai, e se alguém aqui nunca declarou Jesus como Salvador, que o Teu Santo Espírito possa tocar no seu coração e que hoje ele confesse que Jesus Cristo é o Senhor. E é em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, que estamos orando. Amém.